Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Paz, Senhor. Cristo Jesus abençoe a vida de cada um. Agradecer de uma forma especial ao pastor Ícaro pela honra e o privilégio de nos permitir juntos, sermos edificados na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E podemos, durante esse momento, meus irmãos, ser levado, principalmente pelo tema da lição, levados juntos a uma reflexão da forma com a qual nós temos nos comportado, temos atuado como representantes do reino de Deus na Terra. Então, a lição de hoje ela é muito pertinente para o contexto odierno, aquilo que nós estamos vivendo é assustador, os rumos, as direções, as escolhas que as pessoas têm feito, aonde igrejas, nações inteiras têm escolhido caminhos que estão, se não totalmente, mas em grande parte, oposicionando-se contra a revelação verdadeira da palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Homens e mulheres se auto-intitulando homens e mulheres de Deus e tomando direções as quais têm trazido prejuízos. Se não for a Deus, nós poderíamos dizer humanamente irreparáveis para o reino de Deus. Mas que o Senhor nos ajude ao final desta lição, podermos estar de uma forma bem clara, bem limpa, explícita, entendidos de que é minha responsabilidade individual, é responsabilidade de todos nós como servos de Deus, sermos realmente sal da terra e luz do mundo. O texto áureo desta lição é: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. A verdade prática. A influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. E nós podemos ampliar essa verdade prática, irmãos, dizendo que, para bem ou para mal, seja o correto, o fiel, o verdadeiro sal e a verdadeira luz da terra, ou seja, o crente tribuloso, crente carnal, mundano, o crente que eu costumo dizer nos seminários bíblicos para os obreiros, que infelizmente hoje nós estamos conhecendo até pastores com credencial de pastor, de ministros, presbíteros, que entraram no Evangelho, mas o Evangelho não entrou neles. E nós só poderemos passar a ser luz do mundo e sal da terra a partir do momento em que o Evangelho entrar nas nossas vidas. Em qualquer contexto, em qualquer situação da nossa vida, no que concerne ao nosso comportamento social, a nossa atuação como cristão, nós só vamos revelar para esse mundo Cristo, pois esta é a intenção do Evangelho, que o mundo veja através de nós a Cristo, se o Evangelho entrar nas nossas vidas. Não basta ter conhecimento do Evangelho, não basta pregar, teorizar, não basta ensinar sobre o Evangelho. Para que sejamos sal da terra e luz do mundo, é necessário que nós tenhamos permitido que o sal da terra, a luz do mundo, brilhe e se manifeste nas nossas vidas, e sejamos o condimento que vai manter essa sociedade, este mundo que está fétido, podre
somente se o evangelho estiver nas nossas vidas. Porque ou somos sal, e como mundo, nós podemos estar sendo ainda aquela parte que é o agente que apodrece mais esse mundo. Porque imagine nós se fazemos passar por sal e se misturarmos com a carne, né, no sentido de salgar, de proteger, de alongar a vida, e nós sermos tão insípidos ao ponto que sirvamos para escândalo, para vergonha. Mas que Cristo possa nos ajudar. A introdução desta lição, até eu quero pedir perdão ao pastor Ícaro, me esqueci de perguntar há quanto tempo eu tenho, pastor, me ajude, porque senão eu me emociono e começo a falar, e quando nós vemos é meia-noite para vocês aí. Pastor, o senhor tem 1 hora. Então o senhor, uns 10 minutos antes, dá um bip aí, senão eu... Fica tranquilo, se o senhor quiser até meia-noite, nós estamos aqui. Eu tenho que sair viajar, pastor. Eu saio da lição e vou dirigir 430 quilômetros. Então... Tá certo. Então, vamos lá, então. Introdução. Nesta lição, enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Por isso, tomaremos 2 metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo, o sal e a luz. Como esta ilumina o lugar de trevas e aquela tempera e conserva o alimento, somos chamados a influenciar o mundo atual. Eu me lembro que há uns 5 anos atrás nós retornamos ao Brasil, eu e minha esposa, a família, e fomos viver na cidade de Tangará da Serra. E, de repente, surgiu um problema na escola e a gente foi observar um grito de socorro dos professores. Eu e minha esposa somos pedagogos, 2, então a gente se inteirou através de uma irmã da escola e a gente foi até a escola conversar e havia lá um grito dos professores, um apavoramento com uma certa situação desconfortável entre os adolescentes. Vamos observar que a grande maioria eram meninas e o mais assustador, 90% das meninas que estavam envolvidas com aquela situação tão desconfortável, tão desagradável, eram filhas de crente, filhas de obreiros, filhas de até pastores. E então, lembro-me que nós preparamos um trabalho para desenvolver com essas meninas, especialmente, e até minha esposa criou um slogan para isso, Meninas Preciosas. Mas a pergunta que a gente fazia, você influencia ou é influenciado? E essa é a pergunta que fica na introdução desta lição. Quem somos nós? Influenciadores ou influenciáveis? Quem somos nós? Eu não estou falando dos influencers digitais. Eu não estou falando disso que está aí hoje, né? Um desespero para aparecer, para ser visto. Até porque a gente vai aprender aqui na lição que não é esse o caminho de quem é sal e luz. Mas quem sou eu? No contexto do evangelho, no contexto do ministério, no contexto da igreja, no contexto da sociedade, da vida profissional, da vida emocional, social. Quem sou eu? Com os meus vizinhos, com os meus colegas, com os meus familiares, parentes, amigos. Quem sou eu? Influenciador ou influenciável? Sou eu que levo ou sou eu que sou levado? Um missionário contou em um seminário bíblico que ele, na sua juventude, estourou a Segunda Guerra Mundial. Ele estava em idade militar e ele foi convocado para o exército. E então, ele desesperado, como bom cristão, como servo de Deus, como já obreiro, jovem obreiro, estudando,
ele começou uma campanha de oração e jejum e dizendo: Senhor, eu preciso cumprir meu dever, eu terei que obedecer às leis do meu país, eu terei que ir para a guerra. Mas como é que é lá, Senhor? Aquele ambiente não tem uma igreja, não tem um pastor, não tem ninguém. E como é que vai ser quando eu estiver no meio de 100 colegas, 50 colegas mundanos, profanos, falando bobagens, piadas, falando de coisas absurdas? Como é que eu me comportarei lá? Se a tua palavra diz que eu não posso me misturar, nem sentar à roda dos escarnecedores. Eu, para me ser bem-aventurado, eu não posso assentar-me a uma roda de escarnecedores. E aí Deus falou com esse jovem militar e diz a ele: se tu chegares num ambiente e estiver 10 jovens da tua idade conversando e falando sobre mulheres, piadas, coisas sujas, absurdas, e tu te assentares ali, e você mudar o assunto e começar a falar do meu poder, da minha glória, do que eu faço, se você chegar nesse ambiente e eles pararem as piadas e te ouvirem, então não é mais você na roda dos escarnecedores, mas é eles ao teu redor. Mas se você chegar nessa roda e seguir as piadas e as conversas desapropriadas para um servo de Deus e você permanecer ali, então é você na roda dos escarnecedores. Então a pergunta que se faz necessário fazer na introdução dessa lição é a seguinte: o ambiente que eu estou é eu que influencio ou eu sou mais um nesse ambiente? Então isso é de suma importância. Porque nós vivemos um tempo em que as pessoas são levadas por conversas, são levadas por diz, que me contaram, ouvi dizer, parece que é. Nós vivemos um tempo, irmãos, que alguém lá parece que numa reunião no inferno, parece que ele passeia por lá e tem uma revelação de algo satânico, conta, e nós saímos dizendo que o irmão fulano contou, disse que sonhou, disse que viu dizer, que contaram para ele. Não investigamos quem nós somos. Nós levamos à luz ou somos propagandeadores de trevas? É bom a gente parar, irmãos, já que é uma lição da escola dominical, e refletir nesse assunto. Dar uma respirada fundo e ver quem nós somos nesse contexto. Ponto número 1. O sal tempera e conserva. Definição. Na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca usada como tempero. Jó 6,6, Marcos 9,50. Remédio e conservante, Ezequiel 16,4. No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra alas. Substantivo neutro para sal. Número 1, como tempero. Número 2, como substância fertilizante para a terra arável. 3, como substância que conserva os alimentos da deterioração. E 4, como sabedoria e graça no discurso. Colossenses 4:6. Então, se nós pegarmos essas 4 utilidades do sal, olha como Jesus é extraordinário. Quando ele diz para nós, vós sois o sal da terra, aquela audiência que está ali no Sermão do Monte ouvindo isso, sabe muito bem o que é o sal. Sabe exatamente o que o mestre está dizendo para eles naquele momento. Sabe exatamente o que Jesus está querendo chamar e dizer: olha, aqueles que vão me seguir, tendo que deixar, renunciar e tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo, essa gente, a primeira coisa que eles vão fazer é que eles vão ter que ser tempero, eles não vão ser temperados, eles são o tempero. Tem que entender que aonde ele chegar, ele vai mudar o ambiente. O estado em que se encontrava vai ter que ser mudado. Aonde sal chega, meu irmão, não permanece mais do mesmo jeito. Outra coisa que Jesus está claramente dizendo a eles é que
além de mudar o estado, tem que melhorar. Porque fertilizar é dar força à raiz do que está nascendo ou nascido. É pegar uma terra que está perdendo suas propriedades e torná-la fértil outra vez, o sustentável, foi arada e é jogado sal para isso. Não se coloca muito próximo do pé. Eu me lembro, eu sou de origem agrícola, então lembro-me disso, como se fazia isso, quando já estava nascido o milho, por exemplo, como meu pai ensinava a gente fazer lá uma vala ao redor para que a chuva não levasse, mas que também era colocado numa distância mais ou menos de um palmo e meio da raiz do pé de milho, era colocado esse sal para que fosse absorver-se pela terra e levando energia para aquela planta. E aí, quem somos nós? Outra coisa que Jesus está dizendo para eles: é uma substância que conserva os alimentos da deterioração. Irmão, o ambiente que a gente vive não precisa nem falar. O contexto que a gente vive, estou falando, vamos tirar a igreja, isolar a igreja e sair fora dela. O que a gente sair fora da igreja, não sobra nada. Está fétido, está imundo, está insuportável. Mas eu vou aprofundar a discussão, que nós podíamos criar um debate aqui, e dentro das igrejas. O grande problema nosso hoje, irmão, são os infiltrados na igreja. Eu me lembro quando eu era adolescente, por aí, deve ser, eu acho que é a minha adolescência, eu assisti um filme chamado Os Infiltrados. Era um senhor de uma máfia que pegava um filho e infiltrava na polícia. E a polícia treinava um policial e infiltrava na máfia. E o enredo do filme é em cima disso, desenvolve-se em cima disso. E quantos infiltrados nós temos preparados pelo diabo colocado no meio de nós? E que às vezes, irmão, no início até começaram uma carreira bonita, linda, mas que de repente não se deixaram levar pelo diabo, pelas tentações, pelas propostas, perderam-se pelo caminho. Fizeram como Lucifer, vivendo na glória de Deus, não se contentaram com a luz inacessível de Deus, com a posição que estava e quiseram mais. E se deterioraram, apodreceram, o sal se perdeu. E nós, irmãos, que somos sal, tem uma coisa, a gente não permite isso apodrecer no meio de nós. Porque se nós somos sal, isso não vai, porque se ficar no meio de nós, vai se conservar. Então é por isso que às vezes eu digo para vocês assim, a gente sofre muito no ministério. Eu sei que o pastor Ícaro está muitos anos também no exercício ministerial, sabe do que eu estou falando. A gente sofre muito no ministério. Eu, por exemplo, coloquei um obreiro numa igreja que fundamos com muito sofrimento, coloquei um pastor lá, e ele me expulsou, me proibiu de entrar na igreja. Ele disse que é dele. Ele assumiu a igreja 1 mês e meio depois, ele disse que eu não era bem-vindo na igreja, que eu apagasse os números dos telefones dos irmãos e não falasse mais com os irmãos. Então, você já parou para ver um negócio desse? O cara era meu vice-presidente, eu falei com o pastor Sebastião, falei com o pastor Silas, falei para que botasse ele, aí o cara diz, não, mas aqui agora sou eu que mando, sou o pastor-presidente e você não é mais bem-vindo aqui. Tu já viu um negócio desse? Então, dessa classe, o que acontece com nós? Aí nós vamos nos entristecer, dói, machuca, fere. Mas se isso saiu do meio de nós, irmão, é porque já não suporta, é porque ainda continuamos sal. Porque se estiver no meio de nós, o que vai sair é a podridão. O que vai sair é os germes, é aquilo que foi criado para destruir o corpo, a carne, aquilo que foi para destruir as células vivas. O sal vai chegar e vai matar ele. É interessante que o sal não apodrece a carne, não deteriora a carne, não deturpa a carne, ele preserva, por exemplo, tem um sistema de fazer linguiça, salame, tem um sistema de fazer charque, por exemplo, na minha terra aqui se faz muito charque, no Uruguai, por exemplo, fazem charque que passa ano, irmão.
banhado no sal. Vai lá, dá um tapa para cá, um tapa para lá, joga fora todo aquele sal, lava, faz. A carne é muito mais gostosa que quando matou o animal. Isso é sal. E, por último, Jesus está dizendo, e aquele pessoal está entendendo perfeitamente, que aqueles que são sal, são gente que são sábias, que tem a graça de Deus. Não impõe nada, não é arrogante, não é soberbo. Seus discursos não são discursos desvairados, não são conversas fiadas. Irmão, quem é sal, não fala mal do seu irmão, não aceita. Às vezes as pessoas dizem para mim assim, pastor, o senhor sabe tal coisa? Eu disse, não. Mas como, pastor, todo mundo sabe? Eu digo assim, porque não falam para mim. Porque eu não permito falar. Se vier falar de alguém, eu corto na hora. Meu pai me ensinou assim, meu pai era um homem simples, morreu sendo porteiro da igreja, nunca foi um obreiro. Mas ele dizia, não, na minha casa fofoqueiro não é bem-vindo. Então, isso é importante nós ter, irmão. Quando alguém chegar para ti e dizer assim, você viu falar que você soube do que aconteceu com fulano? Não. Não quero saber. Não preciso saber. Não vai edificar, não vai somar, não vamos ajudar o irmão? Então, não vamos. Isso é de suma importância, essa sabedoria que está faltando para os crentes dos nossos dias, irmão. Essa sabedoria de cortar, ter essa ousadia de dizer não. Mas também essa sabedoria e graça para convencer, para resgatar alguém, para salvar uma alma, não ser agressivo, não ser impositivo, não querer agarrar alguém pelo pescoço e fazer nascer de novo na marra, fórceps. Não. Isso é importantíssimo. Nós termos essa sabedoria de entender que até aqui eu vou e daqui para lá é o Espírito Santo. E isso, meu irmão, é só para quem tem o Espírito Santo e é sal. Jesus está falando com ele, esse negócio de fariseu, de saduceu, esse negócio aí de imposição, de regras, de milhares de códigos e coisas, isso aí é perda de tempo, é discurso desvairado. Tiago, quando diz não tem sabedoria, peça a Deus, ele está dizendo, você não vai encontrar na faculdade. Você não vai encontrar essa sabedoria que é sal, porque olhar para o sal e dizer, sim, isso vem de Deus, vem do Espírito de Deus. Porque, infelizmente, eu já tive o desprazer de conhecer pessoas que conviveram em faculdades, têm doutorado, têm licenciatura plena, têm mestrado, mas que sabedoria que é o necessário não tem. Então, nós precisamos ter esse princípio, meus amados irmãos, e é de suma importância entendermos o que é sal. O ponto 2 diz assim, a importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso. Essa função simboliza a vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Outra função do sal é de preservar o alimento da deterioração. Quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se a carne esfregando-a no sal, deixando-a na salmoura. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos com sal são esfregados no mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual, 1 João 5,19. Voltando à parte da função do sal como sabor, irmão. Uma das coisas fantásticas que o sal tem é que quando você pegar um pedaço de carne sem sal, você diz este pedaço de carne está sem sal. Mas quando você pegar um pedaço de carne com sal na medida certa, você vai dizer que carne gostosa, que carne boa. Então, tem duas coisas que é bom a gente ter como princípio de vida.
Se eu, como sal, cumpro a função de temperar, eu não preciso ser lembrado. Eu não preciso ser aplaudido, receber troféu, elogiado, porque eu estou cumprindo a minha função. Eu faço tantas coisas para Deus e ninguém me reconhece, ninguém me vê. Se tu é sal, ninguém diz assim que sal gostoso. Ninguém diz assim que sal maravilhoso. Todo mundo diz que comida saborosa, que carne gostosa. Este arroz ficou no ponto. Perdão. Essa comida ficou 10. Eu me lembro de uma vez, há uns 20 anos atrás, que uma irmã me convidou para ir na casa dela umas 10 vezes e eu nunca dava certo para ir. E até que um dia eu consegui ir na casa dela. E ela estava tão feliz que eu tinha ido na casa dela, que a cozinha, assim, a casa era grande, a cozinha era um pouco distante da sala, eu estava com seu esposo lá conversando e ela fazendo o almoço. E aí ela vinha na sala e conversava e contava uma coisa, e queria contar uma bênção, e estava numa felicidade. Ai, pastor, o senhor não sabe a alegria que eu tenho. E aí ela tinha perguntado que comida eu gostava, de o que você fizer. Aí ela fez uma galinha caipira, eu nunca esqueço essa galinha do campo. E ela, toda vez que ela vinha na sala conversar com a gente, pastorita, ela ia lá e colocava sal na carne. Aí ela veio, deve ter vindo umas 10 vezes ali conversar com a gente durante o tempo de almoço. E vinha um cheiro, sabe aquele cheiro assim que chega até o teu olfato, que você imagina que o paladar já começa a sentir o sabor. Porque o cheiro que saía daquela cozinha era tão agradável, irmão, que aumentava a fome da gente. Mas a irmãzinha, naquela felicidade, naquela alegria, ela ia lá e colocava sal na carne dela. Ela conversava um pouco, ela esquecia se tinha botado, não tinha botado, na dúvida vou colocar. O que aconteceu, irmão? Quando sentamos à mesa para comer, e ela escolhe, pastor, o pedaço que o senhor gostar, meu Deus do céu, e era uma alegria, e as crianças tudo bem limpinha, bem comportadinha, bem penteadita, assim, o cabelinho tudo ajeitadinho para o pastor ver que era. Irmãos, quando eu coloco o molho daquela galinha no prato e um pedaço de carne, eu corto um pedacinho, ainda bem que eu cortei um pedacinho bem pequenininho, que eu coloco na boca, na primeira mastigada, amorteceu todos os meus lábios, na minha boca, e eu fiquei anestesiado, eu fiquei imediatamente paralisado. Mas eu não queria nem tirar a carne da minha boca e eu não queria nem dizer, e não podia tragar. Se eu tragasse aquilo, ia arrebentar com minha garganta, com meu esôfago. Todo. Fiquei ali com aquele pedacinho de carne assim, não movia na boca. E eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer? Até que o marido dela coloca na boca. Só que, claro, ele é o chefe da casa. Quando ele coloca na boca, ele joga fora. E diz, meu bem, o que você fez? Quando ela vai provar, irmão, ela começa num pranto chorar. Desconsolável. Né? Então, esse é o efeito que nós precisamos entender. Quantos crentes, irmãos, quantos obreiros, quanta gente aparentemente até cheiro de crente tem, aparente crente. Irmão, passa por santo homem de Deus, santa mulher de Deus. Todo mundo briga por ele, defende ele, mas na hora realmente de ser o tempero, de ser aquilo que dá o sabor, aí a gente vai descobrir que já passou faz hora da medida. Aí tem essas explosões na igreja, essas tristezas no ministério, essas coisas que a gente fica aí com os cabelos em pé, a gente como pastor não dorme noite, não dorme semanas, adoece. Por causa de quê? Por causa do sal, sal, sal. Então, irmão, abra o olho. Não saia colocando sal em sal e sal e sal. E não aceite que venham salgar o que já está temperado.
Isso é de suma importância que tenhamos em conta. Até aqui os irmãos estão me entendendo, irmãos? Amém? Glória a Deus. O sal tem uma importância extraordinária. E, por último, número 3, o cristão como sal. Como cristão, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Lucas 14, 34 e 35. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Não esqueçamos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo. De acordo com as palavras de nosso Senhor, vós sois o sal da terra. Então, uma das coisas que é importante, esses dias atrás, um jovem obreiro, ele me fez a seguinte pergunta: pastor, eu quero ser um servo de Deus, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero pregar, eu quero viajar, eu quero ganhar almas. Mas eu tenho uma coisa que eu não consigo entender, pastor. Eu quero saber se eu estou fazendo a vontade de Deus e eu não sei se eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu estou agradando a Deus. Eu disse para ele, meu filho, é muito simples de saber se você está fazendo a vontade de Deus. Se você está agradando a Deus, é muito simples. Sim, pastor, é simples. Sim, muito simples. Tem duas coisinhas que você pergunta-se a si mesmo e, dependendo da resposta, você já sabe se Deus está agradado contigo ou não. Primeira pergunta que você vai fazer: eu estou negando-me a mim mesmo e tomando a minha cruz de cada dia e seguindo a Cristo? Se você estiver fazendo isso, meio caminho andado. Segundo ponto, o mundo te odeia? Porque a Bíblia diz que Jesus diz assim: o mundo vos odeia porque vós não sois do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque vocês não são do mundo, o mundo os odiará sempre. Então, o mundo te odeia? O mundo, nós sabemos quem é, o contexto em que nós estamos inseridos. Nós somos diferentes ou somos mais um? Realmente, nós incomodamos com o nosso comportamento, com nossas atitudes, com nossos preceitos éticos, morais, os nossos princípios de vida que nós não negociamos com ninguém? Isso incomoda o mundo? Ou a gente é flexível, é dobrável? Nós não estamos olhando para Romanos 12 e estamos nos conformando, nos adaptando, nos inserindo, nos submetendo para que o mundo não faça guerra com nós. Não esqueçamos o que disse Tiago: geração de adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Aleluia. Até aqui estamos de acordo, irmão? Alguma pergunta, alguma dúvida? Os irmãos fiquem à vontade. É uma lição, irmãos. Eu não sou o dono da verdade, a verdade é a Bíblia. Amém? Vamos ao capítulo 2, então. A luz ilumina lugares em trevas. Conceito físico e metafórico. A luz procede dos corpos celestes, própria, estrelas, refletida, lua, planetas, etc., que traz claridade e, por isso, é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim, a lâmpada emite luz, o fogo espalha a luz. Enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus, Salmo 104, 2, Tiago 1, 17, a Jesus, João 1, 4 a 6, a palavra de Deus, Salmo 119, 105, aos discípulos de Cristo, Mateus 5, 14. O cristão como luz. Nas palavras de Jesus não há dubiedades. Observe que ele não disse, vós deveis ser a luz, mas sim, vós sois a luz. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz deste mundo. Ao referir-se ao crente como luz,
Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé, manifestos na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. João 15, 8, 1 de Pedro 2, 12. Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens, e estes glorifiquem a Deus. Então, isso aqui, irmão, é um ponto-chave, tá? Um ponto-chave. Como professor de teologia e envolvido com o seminário bíblico e teológico há muitos anos, eu tive o privilégio de conviver com a igreja da década de 80, de 90, e viver essa transição do evangelho do século XX, fim do século XX, para o século XXI. E quando entrou essa teorização, que ela quase meio que se tornou meio que banal hoje. Por que banal? Porque qualquer um que não entende nada, não tem a mínima ideia do que está falando, sai dizendo aos quatro ventos: ah, isso não é doutrina, isso é uso e costume. E aí fala: não, isso não tem nada a ver, isso aí é só uso e costume. Daí você perguntar: mas me explique o que é um uso e um costume, o que é uma doutrina. Irmão, você pode conhecer todas as doutrinas bíblicas, se não houver um bom uso e costume para aquela doutrina, a doutrina está anulada. Você precisa de um bom uso e um bom costume para uma doutrina para que ela resplandeça para o mundo. O que é que o mundo entende de doutrina, irmão? O que é que o mundo entende a doutrina de Deus? A martiologia, a soteriologia, pneumatologia, as doutrinas fundamentais do cristianismo, as colunas, os sustentáculos da fé, os princípios doutrinários do cristianismo que o sustentam durante 2000 anos na Terra. O que o mundo entende de doutrina? Como é que o mundo vê a doutrina? Através dos bons usos e costumes que eu adoto para aquela doutrina, para que o mundo veja em mim o quê? A luz do Evangelho. Então, um Evangelho sem bons usos e costumes não tem luz, não brilha. Quando a Bíblia diz que nós precisamos ver a diferença do que serve a Deus e do que não serve, irmão, se não houver para cada doutrina bíblica um bom uso e um bom costume que o revele, o mundo nunca verá a luz do Evangelho. Pode ser polêmico o que eu estou dizendo, você pode estar dizendo isso não tem nada a ver com a lição. Sinto muito, meu amigo, meu irmão, minha irmã, mas essa é a verdade. Nós estamos correndo o risco de vivermos realmente um evangelho totalmente hipócrita. O hipócritos, ator de teatro, imitando e fazendo um papel de uma coisa que não somos. O mundo, irmão, só vai crer no Evangelho quando ele ver a luz do Evangelho. E a luz do Evangelho são os bons costumes, os bons usos que fazemos da doutrina. Não adianta nós inventarmos discursos desvairados, vazios, ocos, para contarmos historinha, para massagearmos o ego de carnais e mundanos que não deixaram o Evangelho entrar na sua vida, que se infiltraram no meio de nós e estão aí como Emineu e Fileto, estão aí como Alexandre o Latueiro, querendo destruir o corpo de Cristo, porque a gente não deixou a luz do Evangelho ser revelada, é que nós estamos tendo que conviver com essa raça, que cada vez mais se prolifera, que chega a alguns ambientes, a gente acha que tem mais Alexandre, Emineu e Fileto do que Paulos, Barnabés e Timóteos e Titos. Então, nós precisamos chegar a um entendimento. Realmente, irmão, quando alguém nos olha de longe, vê luz. Por exemplo, o que é um bom uso, um bom costume? Comprar e pagar. Todo mundo sabe, irmão, qualquer pessoa sabe que crente não mente.
Mas você transformou isso num costume de não mentir? Porque falar a verdade é um costume. Mentir também é um costume. Depois de ele se torna um hábito que vai se tornar uma marca do teu caráter. Então nós precisamos ter esses princípios, porque isso vai marcar a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Terceiro, a luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz do mundo, por meio da própria vida. Por isso, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. Marcos 4:21, Lucas 8:16, Mateus 5:14 ao 16. Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Então, aqui está uma coisa de suma importância. Aceitou Jesus, nasceu de novo, é nova criatura, não pode ser crente kamikaze, não pode ser crente fantasma, não pode ser crente, irmão, escondido, ser crente na igreja, no meio dos irmãos. Sabe aonde que é que você é luz? É no meio das trevas. É no trabalho, na empresa, na profissão, no convívio social. É no meio daqueles que precisam do teu brilho que você deve ser. E aí a pergunta que não cala. Somos isso? Discípulos que influenciam, sendo sal. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. 2 Coríntios 4:16. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Nesse sentido, o nosso testemunho não será titubeante. Assim, o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. Nesse ponto que é aquilo que muitos têm se confundido, achando, meus amados irmãos, que o que importa é pregar, é pular, é saltar, é profetizar, é falar línguas, é ter dons. Não, o irmão tem dom. Não, a irmã profetiza, a irmã revela. Aí é aquilo que eu falei lá no princípio da aula. São aqueles infiltrados, que se infiltraram no evangelho e estão no meio de nós, mas não são nossos. Entraram no evangelho, mas o evangelho não entrou neles. Sendo luz, como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola, na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados a andar na luz como na luz Deus está. 1 João 1:7. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Nesse caminho, não há lugar para escuridão, pois o caminho de Deus é de luz que reflete sobre sua palavra. Salmo 119, 105. A influência cristã. Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro. Esse tesouro é a verdade do evangelho. Nós devemos portá-la como bandeira num mundo que inteiramente jaz no maligno. 1 João 5:19. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é a de um embaixador de uma pátria. 2 Coríntios 5:20, cujas referências são a longanimidade, a mansidão e a moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito. Gálatas 5:22 e 24. Portanto, o modo de viver, por meio de uma nova vida e da prática de boas obras, levará os homens a glorificar a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo. Veja prudentemente como andai. Efésios 5:15. Isso aqui é de suma importância nós termos e seguimos o conselho de Paulo. Cada um dê uma olhada como anda, como vive, como se comporta, como atua, como tem trabalhado, como tem agido, como tem sido a sua vida verdadeiramente. Até aqui chegamos.
Alguma pergunta fica, pastor Ícaro? Alguém por aí quer fazer uma pergunta antes da conclusão? Deixamos livre, porque é importante, às vezes a gente salta aquilo ali e diz assim, poxa, isso eu não estou de acordo, ou eu queria saber mais, aprofundar mais. É o momento. Pastor, Senhor. domingo eu falei a dificuldade que está hoje para ganhar uma alma. E nós vemos que o evangelho está sendo muito escandalizado. E, infelizmente, são por esse tipo de gente, né? Eles aparentam ser cristãos, aparentam serem obreiros, né? Mas Sim. eles produzem muito escândalo. E nesse escândalo, as pessoas que estão tentando entrar para dentro do redil, que é a igreja, não querem mais saber, porque ouve, né, falar tantas coisas. E hoje eles usam a internet, né? Sim. Eles usam a internet para denegrir a imagem da igreja, a imagem do líder. Então fica difícil, né? Por Sim. isso que eu gosto de investir nas prisões, porque lá dentro ninguém fica ouvindo cochicho, conversinha e dá fruto, viu? Amém. Mas é isso, né? Muito escândalo, né? É. Muito Na escândalo. verdade, pastor Ícaro, nesse sentido, é exatamente, essa lição é muito pertinente. Quando eu fui lê-la, quando o senhor me mandou, eu achei ela muito pertinente para o contexto em que estamos vivendo, pelo seguinte, nunca foi tão fácil se infiltrar no meio da igreja. Verdade. Eu convivi com uma velha guarda chamada do ministério, em que o cara tinha que suar sangue para ser diácono. Uhum. Até ele ser diácono, ele já tinha provado de todas as formas que tinha nascido de novo. Hoje a gente está cansado de excluir pastor por adultério, a gente está cansado de excluir evangelistas por pecados imorais, por coisas absurdas. Divisão. Então, atitudes levianas, porque, por exemplo, a atitude leviana da divisão é uma demonstração de imaturidade ministerial. O senhor quer ver uma coisa? A gente foi tratar um assunto com um pastor e durante 18 anos no campo missionário eu trabalhei em 4 países. Em todos eles eu comecei obras do zero, zerinho. Eu, minha esposa, depois eu, minha filhinha, e a minha esposa. E então são obras que foram enraizadas dentro de um princípio bíblico, doutrinário, criados e formados àquela base. Hoje nós temos pastores, evangelistas que foram ganhados lá atrás, evangelizados, discipulados, doutrinados, estão nessa fase. Aí houve um caso numa igreja que começou a sair todo mundo, e ir para o mundo, ou ir para outras igrejas, não houve divisão nenhuma, não armaram um grupo e fizeram uma igreja. E eu não sabia, de repente começou a chegar para mim, eu tentei falar com o pastor da igreja, pois eu tinha entregado para ele, e ele disse para mim assim, é o seguinte, aqui quem manda sou eu, aqui tu não existe mais, aqui não tem nada mais de ti, e esquece essa gente que aqui o pastor sou eu aqui na igreja eu tenho o meu ministério e faço do meu jeito. Aí eu digo, não, vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar chegar a um diálogo, não pode que 70% da igreja tenha saído, ido para outras igrejas, não dividir a igreja, não fizeram outra igreja, não estão falando mal de ti, tem uma coisa errada no sentido ministerial, eclesiástico, administrativo, que está fazendo essa gente correr tudo da igreja. Não estão armando uma igreja que um rebelde armou lá um divisor. Aí ele disse, não, eu não tenho conversa nenhuma contigo. E se você vier aqui, eu vou chamar a polícia e vou dizer que você está invadindo e querendo tomar minha igreja. Ixi. Minha igreja. Isso. Aí eu fui orar. Fomos orar, eu, mais alguns pastores, companheiros, amigos. E um jovem, um obreiro jovem que há uns anos atrás evangelizamos, sabemos de onde tiramos, ele chega para mim chorando e disse, eu tive uma visão. E nesta visão, pastor Dorival, eu não tive muito discernimento, mas Deus mandou lhe contar. Nessa visão, pastor, eu via um homem sentado no trono, eu via que era um rei, porque estava de coroa e era um trono muito lindo. Na frente tinha 2 mulheres chorando, cada uma com uma criança nos braços, aos prantos, chorando. E eles conversavam, e eu não entendi, então Deus me fez ver na Bíblia, eu fui lá e vi, até marquei, ele disse assim, está aqui marcado,
a história de Salomão com as duas mulheres, mães daquelas crianças, uma morta e outra viva. E Deus me disse que era para mim vir contar para os senhores, e que o senhor tem que escolher se o senhor é a mãe da morta ou da viva. Aí eu imediatamente fiz a seguinte matemática. O que fazia a mãe da morta? Ela dizia assim, não, pode cortar no meio, faz 2 mesmo, um pedaço para cada um. Que dizia a mãe da viva? Não, dá para ela, deixa ela criar, o importante é que a criança esteja viva. Aí Deus falou comigo, quem realmente ama a minha obra e o meu reino não divide ela. Meu Deus. Quem realmente é mãe e pagou um preço pela minha igreja, pela minha obra, pelo meu reino e ama as almas, nunca divide. Quem divide são os agentes do diabo. E quem seguem são também eles. Imediatamente eu olhei para o pastor que estava comigo e digo, pastor, vamos arrumar nossas malas, vamos embora desse país, porque eu não sou mãe da morta, não. Se houver um dia de divisão, nunca será ocasionado por mim. Porque eu não vou dividir aquilo que eu dei vida. Eu dei minha vida. Eu sacrifiquei minha vida, minha esposa, minha filha, meu casamento, minha saúde, meus anos. Então, quem divide não é mãe da vida, entendeu? Então, Não isso, irmão, então é totalmente demonstração de quê? De que realmente não entrou no Evangelho. Ou melhor, entrou, mas não deixou o Evangelho entrar nele. Não tem vida em Cristo. Não tem vida em Cristo. Porque quem tem vida em Cristo não ele não faz e não permite fazer. Então, aquele irmão que recebe, que ouve, que atende, que não... Irmão, eu digo assim, eu fiz isso, eu posso falar porque eu faço isso. Hoje, por exemplo, eu não tenho mais Facebook, eu não tenho Twitter, eu não tenho Instagram, porque não tem nada lá que me atrai. Mas eu já fiz e digo para que, se precisar bloquear no WhatsApp, o que for, se vier falar mal de um servo de Deus ou da igreja, para mim, quem fala mal da igreja é Satanás, é filho do diabo, porque a igreja é de Cristo. Então, não se permite, irmão, na sua casa, falar de irmão, de igreja, de pastor, de ministério, porque esses não vêm da parte de Deus. Então, nós temos que ter esse princípio. A pergunta que eu fiz lá no início, eu vou voltar a ela. Quem somos nós? Influenciadores ou influenciáveis? É triste. Concluindo, então, a lição, pastor, para terminar no horário. Neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Deus para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar de que, sem um verdadeiro testemunho, o evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Excelente lição, maravilhosa lição. Glória a Deus, pastor. Louvamos a Deus pela vida do autor e deixo aí o meu agradecimento outra vez, pastor Rico. Obrigado pela honra. Nós que O agradecemos. privilégio de compartilhar esse momento. E a minha última palavra, depois deixo aberto ao senhor para alguma pergunta, algum comentário, algo que ainda se faça necessário falar. Minha última palavra, no sentido da lição, irmãos, não dá para ficar em cima do muro. Não dá para nós ficarmos indecisos. Não é permitido a um cristão ter dúvida. Ou você é ou você não é. Ou somos ou não somos. Ou nós somos sal e luz, ou nós somos treva, somos restos para ser pisados e humilhados e desprezados. Então, seja aquilo que realmente você escolher ser. Mas a Bíblia diz que quem usa de engano não permanece na minha casa. Aleluia. Para encerrar, irmãos, dentro desse contexto, eu vou usar a visão do nosso irmão. Quem tu és? Tu és mãe da criança morta ou da criança viva? É uma boa pergunta para discutirmos. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe.
pela honra e o privilégio de compartilhar esse momento. Aleluia. Pastor, Glória nós a que Deus. agradecemos uma excelente lição. Glória a Deus. Tocou Glória a muito Deus. nos nossos corações. A sua aula foi maravilhosa. Só Jesus para continuar te dando graça para ministrar aos corações. Amém. Mais uma vez agradecendo.